sequência aqui das palestras da Arena eSports Bento. Agora, o Rogério Bom. Novos líderes para novos tempos. Teve consultoria de negócios. Positivo. Muito boa tarde a todos. Liderar necessariamente é envolver pessoas. Não existe liderança se nós não movimentamos, não envolvemos, não fazemos com que as pessoas nos vejam como um exemplo, como alguém que de alguma forma possa fazer uma transformação. Nós temos muitos exemplos recentes de situações que aconteceram no mundo e que transformaram repentinamente coisas que nós imaginávamos que levariam talvez décadas para se mudar, para se transformar. Muito se falou do Cisne Negro, que é aquele evento que inesperadamente acontece, e mais do que isso, aquele evento que muitos dizem que não poderia acontecer. A história do Cisne Negro é justamente o fato de que até meados dos anos 1800 imaginava-se que não existissem cisnes que não fossem brancos, até que um dia se viu que existiam os cisnes negros. Muitas vezes nós sofremos abalos profundos. O mais recente, evidentemente, foi o abalo da pandemia, mas antes dele, tantos outros vieram, tantas outras situações aconteceram. O controle disse que não está disposto a mudar. A história de superação para todos nós é única. Cada um de nós superou ao longo da sua trajetória momentos de vida que têm um significado especial, que foram difíceis, que foram transformadores. Cada um de nós tem uma história de superação que é única. E para cada um desses momentos de superação, nós nos valemos de líderes que nos serviram de referência. Nós nos servimos de líderes que, naquele instante, nos inspiraram. Toda transformação, toda mudança, tudo aquilo que acontece na nossa trajetória é uma forma de nos fazer repensar. É uma forma de nos fazer mudar para um novo cenário, para um novo momento, para algo que muitas vezes nós achávamos que não estávamos preparados. Somos obrigados a redesenharmos literalmente, a construir um pouco daquilo que estamos vivendo. À medida em que estamos vivendo uma situação, estamos nos redesenhando, estamos nos transformando, estamos fazendo com que aquela situação seja adaptada e nós nos adaptamos a ela também. Essa é a nova forma de se conduzir pessoas, de se liderar, de se desenvolver. Eu sou Rogério Bon, eu sou administrador, sou mestre em administração, especialista em mentoring e coaching, especialista em programação neurolinguística. Acredito que uma das formas de se liderar é compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento é levar outras pessoas a aprenderem com alguma coisa que a gente aprendeu ao longo da vida. Tive a possibilidade, até no momento atual, de desenvolver 12 livros que falam sobre liderança, que falam sobre negócios, que falam sobre transformação de pessoas. Tudo isso se transforma de repente. Com uma vidraça quebrada, que até ter sido quebrada para o outro lado. Mas algo aconteceu subitamente, algo acontece de repente e modifica aquele momento nas nossas vidas, modifica tudo aquilo que está acontecendo. E nós, dentro de um papel de líderes,
nós precisamos estar preparados para lidar com essas transformações, para lidar com aquilo que inesperadamente aconteceu. Quando nós fazemos uma pesquisa para entender qual o papel do líder, quais os atributos que as pessoas mais valorizam, mais entendem que faz sentido para um líder dessa terceira década do século XXI, o primeiro ponto que aparece disparadamente é inspirar pessoas. Por isso que eu comecei essa minha fala dizendo que não existe liderança se não existe inspiração de pessoas. Não há como fazer com que as pessoas desenvolvam suas atividades, superem os seus limites, se nós não conseguirmos fazer com que essas pessoas se engajem, se motivem, se desenvolvam junto conosco. A ética, que deveria ser algo natural para todo ser humano, lamentavelmente, muitas vezes a exceção. A ética hoje ainda é vista, em muitos casos, como um diferencial competitivo. Nós fazemos negócios com algumas pessoas porque são éticas, e nós não fazemos negócios com outras pessoas porque não são éticas. Então, passa-se a ter a ética de um líder como uma das grandes fontes de inspiração, de motivação e de conexão. Um outro ponto que eu ressalto é a comunicação. Se eu não consigo transmitir a minha mensagem para os meus liderados, como é que eu sou capaz de liderar? Como é que eu posso fazer com que as pessoas se engajem comigo se elas não compreendem a minha mensagem ou se não consideram que essa mensagem seja relevante, seja importante ou que de alguma forma vai transformar o cotidiano delas? Quando falamos de novos líderes para os novos tempos, necessariamente nós falamos de desenvolvimento de pessoas. E eu não estou falando apenas do desenvolvimento de uma pessoa ou de outra. Eu estou falando do desenvolvimento das equipes. Estou falando do desenvolvimento daquelas pessoas que são os meus liderados. Como é que eu posso colaborar para que o meu time, para que a minha equipe, que num determinado momento não está motivada, não está se sentindo da melhor forma, possa transformar-se em alguém melhor? Isso é talvez uma das grandes responsabilidades de um líder. O novo líder destes novos tempos não é aquele que vai simplesmente olhar para uma equipe e dizer: vocês se virem. O líder é aquele que vai tentar encontrar dentro da sua equipe as razões pelas quais as coisas que funcionam bem estão adequadas e as que não estão adequadas tentar entender o que pode ser transformado. Liderar nesse momento, nesse instante da nossa existência, ela é muito mais do que querer impor uma vontade. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. É inspirar. É fazer com que as pessoas percebam que vale a pena. E não simplesmente seguir por medo, por receio, ou apenas por hierarquia. Basicamente, liderar é ser exemplo. Ser aquela pessoa que os outros olham e veem: essa pessoa me representa. E por isso, porque eu acredito naquilo que ela diz, porque eu vejo que ela tem ações que são compatíveis com as suas palavras, por isso eu vou liderá-lo. Por isso eu vou segui-lo. E não porque eu tenho medo da consequência de não segui-lo. Cada vez mais, liderar é ser exemplo. Será que cada um de nós hoje está preparado para ser exemplo para aquelas pessoas que lideramos? Será que não é mais confortável, muitas vezes, para os gestores, para os líderes, se esconderem atrás dos seus cargos, se esconderem atrás de suas hierarquias, se esconderem atrás da punição para os outros?
Enquanto que, na verdade, o grande ponto do líder hoje é ser exemplo e fazer com que as pessoas o enxerguem como tal. Ser mentor. Eu posso ser mentor da minha filha, eu posso ser mentor do meu time. Ser mentor é o papel de líder. E o que é ser mentor? Ser mentor é colaborar para o desenvolvimento dos outros, colaborar para o desenvolvimento das equipes, para o desenvolvimento de um cliente, para o desenvolvimento de uma cidade, para liderar as transformações, mesmo quando todos acham que não vai funcionar. Isso é liderar, isso é ser mentor. Desenvolver o potencial humano. Ora, eu como líder não posso temer que as pessoas se transformem em alguém melhor do que eu. Pelo contrário, o papel de um líder é fazer com que a sua equipe seja tão boa, seja tão eficaz, que o seu único papel verdadeiro como líder seja de unir as peças, seja de fazer com que as pessoas se conectem. Que bom quando nós temos uma equipe onde os membros dessa equipe são melhores do que o seu líder nas suas atividades específicas. O líder precisa ser melhor na conexão das pessoas, na resolução de conflitos, e enxergar qual é a pessoa certa para a atividade certa. Mas o líder não pode querer ser melhor do que todos em todas as suas atividades. Conhece a ti mesmo. Essa frase é muito antiga, mas talvez seja a primeira de todas que nós devemos aprender quando imaginamos que em algum momento das nossas vidas nós teremos um papel de liderança. Se eu não conheço a mim, se eu não sei o que eu quero, e a Ana Paula falou sobre o propósito, se eu não tenho um propósito de vida, se a minha organização não tem propósito, como eu sou capaz de liderar? Se eu não conheço os pontos mais positivos, se eu não tenho clareza sobre as áreas em que eu preciso melhorar, como eu posso liderar? Definir o meu objetivo. Seja esse um objetivo de transformação de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Isso é fundamental no papel de liderança. Ter um objetivo claro. Dessa forma, ter um propósito. Por que eu estou aqui hoje conversando com vocês? Aqui nesse problema? Porque em algum momento da minha vida, eu percebi que o meu propósito é transformar positivamente a vida de pessoas e de organizações. É trazer uma mensagem, aquelas coisas que eu aprendi ao longo do tempo, e que por isso eu acredito que quando a gente leva essa mensagem para pessoas, e de alguma forma se consegue conectar com essas pessoas, e isso faz diferença na vida de alguém, isso faz diferença na vida de uma empresa, isso está conectado com o meu propósito. Por isso eu estou aqui hoje. Ana Paula falou bastante a respeito do ciclo dourado, que é o ponto central. Por que fazemos o que fazemos? Por que nós temos todas as ações do nosso dia a dia? O que nos faz levantar de manhã todos os dias? Mesmo quando está difícil, mesmo quando achamos que é muito complicado. Isso é o nosso propósito. Mais do que tudo, talvez o papel do líder seja colaborar com os seus liderados, com as suas equipes, a perceberem os seus diferenciais. Ora, cada empresa e cada pessoa dentro de uma empresa tem um diferencial. Eu preciso entender e preciso conhecer quais são aqueles pontos, quais são aqueles aspectos que me fazem ser diferente, entregar coisas que outras pessoas não conseguem, fazer atividades, desenvolver produtos que outros não têm. Isso, como foi falado também em uma palestra na tarde de hoje, é encontrar o seu próprio oceano azul. Qual é o meu oceano azul? Em que eu posso ser tão
especial que me diferencia? Aonde eu estou nessa caminhada de desenvolvimento? Se eu sei onde eu quero subir a ser, onde eu estou hoje? Em que eu não estou tão desenvolvido ainda? Como é que eu chego lá? De que forma? De uma forma mais adequada? De uma forma caótica? Como é que eu posso fazer essa transformação? Talvez um passo importante para a transformação, para o desenvolvimento, seja a humildade de saber que nós precisamos aprender o tempo todo. Não há pessoa que seja tão simples que não possa ensinar. E não há pessoa que seja tão sábia que não possa aprender. O líder verdadeiro é aquele que aprende todos os dias a partir dos exemplos mais tranquilos, mais simples. Essa pessoa vai, sem dúvida, se transformar cada vez mais em alguém especial, em alguém diferenciado. O primeiro passo para se desenvolver uma liderança inadequada é imaginar-se superior aos demais, imaginar-se que já se aprendeu o suficiente, que só tem a ensinar e nada a aprender. A postura de um líder, hoje, dentro desse novo cenário, de novos líderes para novos tempos, necessariamente precisa levar em conta qualidade de vida, conexão com família, conexão consigo mesmo. Gosto de falar da tríade do tempo, onde existe justamente esse cenário, onde a gente se conecta com a nossa família. Isso é um elemento de alimentação, de retroalimentação para a nossa atividade de liderança. Definição de família que tivermos. Cada um de nós tem uma definição de família. Dentro desse contexto, o líder precisa aprender ferramentas de liderança. Algumas. Existem algumas que são talvez um pouco mais complexas, mas existe uma ferramenta de liderança que qualquer pessoa pode desenvolver, que é a arte de ouvir. Lamentavelmente, cada vez mais as pessoas querem falar e cada vez menos as pessoas querem ouvir. Para muitos, o som mais agradável que existe na face da terra é o som da sua própria voz. E ao se fazer uma pergunta para outra pessoa, não se tem de verdade vontade de escutar a resposta. Ora, como eu posso aprender com alguém? Como eu posso desenvolver os meus liderados se eu não os conheço? Se eu não escuto aquilo que eles trazem para mim? Se eu não escuto aquilo que eles verdadeiramente sentem de problemas, de soluções, de ideias? Então, o papel de um líder é ouvir. Ouvir de verdade. Porque tão importante quanto saber falar, e é importante, nós falamos que um dos pontos mais importantes da liderança é ter uma comunicação adequada, mas tão importante quanto isso é saber ouvir. A habilidade de escutar verdadeiramente, com atenção, saber que aquela pessoa tem algo a nos transmitir, mesmo que eu discorde. Ouvir, dar ao outro o direito de trazer a sua mensagem, a sua ideia, expressar-se. Dessa forma, eu estou colaborando até mesmo para fazer uma análise de todo o contexto de um problema. Ouvir as diferentes formas, as diferentes pessoas, os diferentes envolvidos, conhecer o que de fato está acontecendo. Sem fixar-se em ideias pré-concebidas, sem fixar-se em situações que muitas vezes, quando nós começamos a conhecer e quando nós começamos a ouvir verdadeiramente as pessoas, nós percebemos que a minha visão original é errada. Eu, como líder, preciso entender que existem múltiplas, inúmeras
visões de mundo. Aprendi hoje que a Expoventos espera um público de 300 mil pessoas ao longo dos seus dias de realização. Se fosse possível se fazer uma pesquisa com cada uma dessas 300 mil pessoas, nós veríamos que existem 300 mil visões de mundo diferentes. Não existem duas visões de mundo iguais, porque não existem duas pessoas iguais. Não existem dois modelos mentais iguais. Só que muitas vezes, o líder precisa ser aquele a demonstrar e a entender que as pessoas têm percepções diferentes em situações muitas vezes iguais. Eu estou olhando para uma mesma situação e, ao querer impor a minha percepção sobre ela, eu estou ignorando a percepção de outro. Eu estou ignorando o fato de que a pessoa está olhando e exercendo o seu direito de entender aquela situação de uma outra forma. É como uma placa que eu ofereço a alguém, que eu mostro para alguém, onde tem esse número, 696. Se eu estiver do lado direito, eu enxergo esse número. Se eu estiver do lado esquerdo, eu enxergo 969. Mas é a mesma placa. São os mesmos números. Eu simplesmente estou enxergando de uma forma diferente. Existe uma verdade e existem vários pontos de vista diferentes, vários entendimentos diferentes. Meu papel como líder é aceitar a possibilidade de que as pessoas tenham visões diferentes do que as minhas. Isso não significa abrir mão da autoridade e do dever de tomada de decisão. Não. O líder precisa ter autoridade e precisa tomar as decisões. Mas o líder precisa ter a condição de perceber que existem várias visões diferentes. E desta forma, valorizar as pessoas, valorizar os pensamentos. Não existe um líder de si mesmo. O primeiro ponto de um líder são os liderados. E nós começamos essa fala falando liderar pelo exemplo, liderar pelo engajamento, liderar por ser alguém que as pessoas querem viver à frente. Como fazer isso se não houver uma adequada relação interpessoal? O líder precisa saber relacionar-se com as pessoas, precisa criar conexões, precisa estar em contato, precisa valorizar. Respeito à diversidade. Nós estamos num mundo onde não existem mais espaços para piadas que até 10, 15 anos atrás eram consideradas engraçadas, por se falar da altura de uma pessoa, do peso de uma pessoa, da cor de uma pessoa, da origem de uma pessoa, da preferência sexual de uma pessoa. Nenhum líder hoje pode verdadeiramente liderar se estiver fazendo qualquer tipo de discriminação. Não se aceita mais isso. O líder é alguém que tem que olhar a pessoa como um ser humano, como um profissional capaz de fazer as suas entregas, capaz de gerar resultados, capaz de gerar conexões. Não importa quais sejam as suas escolhas. Eu, como líder, não sou obrigado a aceitar, a ter as mesmas escolhas dos meus liderados. Mas eu sou obrigado a aceitar que eles podem escolher o que quiserem dentro da vida deles. E não posso discriminá-los em hipótese alguma por qualquer uma das escolhas que façam. Isso pode ser uma transformação difícil para muitas pessoas, mas é absolutamente fundamental nesses novos tempos, nesse novo momento que vivemos no mundo. A diversidade existe, precisa ser respeitada, como sempre deveria ter sido respeitada. Comunicação. E quando a gente fala de comunicação, existe um ponto que é muito significativo. O que é óbvio? Ora, existem coisas que para mim são tão claras, são tão lógicas, que eu entendo que eu não preciso falar sobre isso. Porém, essa mesma coisa pode ser algo completamente desconhecido para outra pessoa. Pode ser uma terminologia, pode ser uma forma de fazer as coisas. Então, se entre duas pessoas
existe a possibilidade de que o outro não conheça aquele conceito, aquele contexto ao que eu refiro, o óbvio não existe. Portanto, o óbvio precisa ser dito. Eu não posso imaginar que numa reunião e na minha equipe as pessoas tenham que adivinhar as coisas que estão na minha cabeça. Eu preciso dizer, pelo menos uma vez, pelo menos explicar, pelo menos repetir. Há de ser dito o óbvio. Liderar não é ser igual aos outros, também não é imaginar que todos os meus liderados serão iguais aos outros. Liderar é justamente ter coragem, assumir o desafio, muitas vezes, de pensar diferente. Eu sou líder porque penso diferente e não porque eu penso igual. Se eu pensasse igual a todo mundo, eu não precisaria estar à frente de uma equipe. Eu seria apenas mais um sentado na multidão olhando o que está acontecendo. Talvez o meu papel de líder seja justamente mobilizar as pessoas para as transformações que estão chegando e que de alguma forma já chegaram para mim. E o meu papel de líder é engajar essas pessoas na transformação, fazer com que elas enxerguem que existe um caminho diferente que precisa ser seguido. Caminho esse que passa necessariamente pela valorização das pessoas, que passa necessariamente pelo equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, que passa necessariamente pela valorização do passado, mas por não se ignorar o futuro. Essa é a realidade da nova liderança. Essa é a realidade do papel de um líder que está olhando as transformações, que está sabendo que é muito difícil se mudar os velhos hábitos. É extremamente difícil mudar os hábitos de uma equipe, mudar os hábitos das pessoas. Mas é necessário fazer as pessoas perceberem que para chegar-se a lugares novos, para se enfrentar cenários diferentes, para se lidar com novas tecnologias, necessariamente, eu precisarei abandonar velhos hábitos. Precisarei aprender a desaprender. Precisarei aprender que aquilo que eu fazia foi fantástico. Honremos, mas está no passado. Aquilo que me trouxe até aqui provavelmente não será capaz de me levar daqui para frente. Não significa que o que eu fiz estava errado, estava talvez certo, mas não é suficiente para o novo caminho que nós temos pela frente hoje. Por isso a necessidade da capacitação. Capacitação essa que pode ser de múltiplas formas, de múltiplas plataformas, pode ser através de uma leitura de um e-book, pode ser de um curso superior, pode ser de uma palestra, de uma feira, não importa. Eu preciso escolher de que forma eu quero me capacitar, de aproveitar as oportunidades de me capacitar. Porque não se engane, se eu imaginar que não tenho tempo para me capacitar, certamente haverá alguém capaz de fazer as mesmas coisas que eu e que vai arranjar tempo para se capacitar. E que logo vai estar me superando, não apenas em conhecimento, mas em experiência, em adaptabilidade, em vivência. E aí, pode ser tarde demais para eu voltar a me interessar e me capacitar. A capacitação é necessária, fundamental, constante. Não existe possibilidade de sucesso sem que haja uma capacitação contínua, a vida inteira. Porque aquilo que nós aprendemos ontem foi ótimo para ontem. Hoje, muita coisa já se transformou. É o ciclo da transformação. O mundo digital, o ambiente virtual, as redes sociais, tudo isso faz parte desse contexto de transformação. Mas não são a única forma de conexão. O contato pessoal, a forma de se conectar com as pessoas, de participar de eventos, tudo isso faz parte de um momento que é extremamente importante para quem quer de fato se desenvolver, seja como líder, seja como profissional, seja como alguém que está construindo seu negócio.
Eu gosto muito dessa frase, e isso é algo que já foi colocado aqui nesse palco em diferentes palestras na tarde de hoje, e que tem um contexto. Ela diz o seguinte: se você não ficar envergonhado com a primeira versão do seu produto, é porque provavelmente não sou tarde demais. Eu assisti o vídeo fazendo uma sátira do Waze. Também ouvi aqui ser dito: antes feito do que perfeito. Não existe como nós pararmos e ficarmos esperando estarmos perfeitos para assumir o desafio. Porque alguém vai assumir aquele desafio mesmo estando imperfeito. E quando eu me achar perfeito para assumir aquele desafio, as regras mudaram, o desafio já mudou e já é tarde demais. Então, seguir, fazer, desenvolver. Gosto também, não de falar de resiliência, de falar de superação, mas gosto dessa frase: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar depois daquilo que me aconteceu. As conexões que existem nesse mundo não são de empresas com empresas, não são de governos com governos. As únicas conexões que verdadeiramente existem, que fazem sentido e que constroem situações de crescimento e duradouras, são conexões dos humanos com os humanos, de pessoas com pessoas. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu quero trazer uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Gandhi. Ele diz o seguinte: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirá nenhum resultado. Um agradecimento muito grande para Inova Bento, para Expo Bento, para todos vocês que estiveram aqui, desejando muito sucesso a todos. Muito obrigado.